Olá, eu sou Marcos Leonel e esse é mais um episódio do nosso programa Fora da Estante, em que eu analiso obras literárias que fazem e fizeram parte da minha preparação intelectual. Hoje eu tenho um comentário para fazer sobre o filme Tipos de Gentileza, de Yorgos Lanthimos, o grego que tem dado o que falar na sétima arte. Antes de começarmos o comentário sobre esse enredo fora de série, eu faço aqui o convite para que você se junte a nós. Vai lá no YouTube, procura TV Fala Leonel, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, distribui nossos vídeos, dá o joinha, dá o like, que isso é muito importante para a gente. Muito importante mesmo. Também, se você puder nos ajudar de uma forma financeira, faz uma transferência de qualquer valor para o nosso Pix, né? leonel@falaleonel.com.br leonel@falaleonel.com.br. Hoje, excepcionalmente, eu não tratarei de nenhum livro, mas sim de um roteiro, de um enredo de cinema, escrito pelo diretor Yorgos Lanthimos e na companhia de Eftimos Filippou. Os dois escreveram as três histórias de Tipos de Gentileza, o novo filme do grego, né, que vem quebrando o latifúndio da sétima arte. Tipos de Gentileza é um filme que, como sempre, mais uma vez, está muito acima da crítica. Eu li aí algumas críticas a respeito desse filme, que foi lançado em abril, no Brasil, em abril desse ano, né, 2024, e fez com que o Jesse Plemons ganhasse a Palma de Ouro de melhor ator no Festival de Cannes. A crítica continua tratando o Yorgos como sendo um diretor, né, da cult, um diretor indie. A crítica dificilmente aceitará a postura do Yorgos, né? Exatamente pela sua capacidade de desconcertar os cânones da crítica. E como sempre, quando se trata de um filme que desordena a lógica, que faz com que se estabeleçam novos parâmetros de interpretação, a crítica quer ganhar notoriedade a partir de clichês que tentam diminuir a criatividade para que a própria crítica seja colocada num pedestal como se fosse ela a que vai ditar as interpretações. Mais uma vez eu vejo que a crítica, aquela que gosta de destratar, que gosta de menosprezar, mais uma vez ela foi passada para trás. Ela ficou para trás nesse processo de publicidade, não é? Vivemos um tempo de escassez. Escassez cultural, escassez intelectual, escassez de bons princípios, escassez de ética, escassez de estética, tudo se confundindo com a efemeridade, tudo se confundindo com essa liquidez, como diria o Bauman, que tem vida extremamente curta. E Yorgos não combina com essa concepção de efemeridade, de passageiro. Ele concebe obras de arte que vão além da cinematografia. São obras contundentes que exigem que aquele que assiste faça um exercício de interpretação para além do comum, pois não se trata de arrasa quarteirão, não se trata de superprodução de milhões gastos, não se trata de produções extremamente propagadas, que têm um orçamento próprio de divulgação,
que tem uma agenda própria de mitografias, né, para logo cair no esquecimento. É a famosa sétima arte. O que Yorgos pratica é a famosa sétima arte. Com o mesmo quilate de Kurosawa, Bergman e de outros grandes diretores que fogem a essa mesmice de Hollywood. Yorgos não faz nenhum filme fácil. Ele explora a escatologia humana numa busca não é de, através do absurdo, falar sobre a nossa rotina, mas sim falar que a nossa rotina é cheia de absurdos e que nós não estamos percebendo ou não queremos perceber esses absurdos. O processo de naturalização que o escatológico, a ralé, a sordidez e o esculacho da natureza humana tem conseguido, ajuda a fazer com que exista um véu, um manto sobre a sordidez humana, que é cotidiana, que é diária, mas que ela possa submergir sem que ninguém comente, ninguém aborde, ninguém ressalte, exatamente por essa sordidez humana estar já devidamente naturalizada. O que o Yorgos faz é exatamente isso. É fazer com que nós tenhamos a concepção adequada de que a nossa sordidez ela é tão comum quanto parece ser absurda. Muitos críticos afirmam que ele exagera no cinismo, que exagera no grotesco, que ele transborda, que ele é extremamente afetado nessa condição da brutalidade, da crueza, da sexualidade selvagem, primitiva. Mas não. É a nossa sordidez que é aloprada. Ele apenas reporta. Com o auxílio de técnicas criativas que fazem do estranhamento o seu principal instrumento de expressão artística. É necessário que você tenha muito mais do que uma vivência de cinéfilo para poder assistir, entender e refletir sobre o que o grego Lanthimos propõe. É para além do divertimento. Até que cabe os jargões comuns que acompanham a cinematografia. Uma poltrona confortável, refrigerante, uma tonelada de pipoca. Mas, em muitos casos, no caso de tipos de gentileza, isso não vai combinar bem. Porque o grotesco da alma humana está na tela. Está sendo trabalhada com o trabalho de interpretação dos atores. Mais uma vez, o Yorgos lança mão do trabalho de Emma Thompson, grandiosa atriz, uma das melhores, ganhadora do Oscar, se é que isso vale alguma coisa, do Jesse Plemons, William Dafoe, praticamente são os mesmos atores que ele vem trabalhando em vários filmes seguidos com
especialidade para Estranhas Criaturas. Se você achou Estranhas Criaturas bastante estranho, Tipos de Gentileza não será diferente. É um filme denso, longo, e que alguns críticos levaram a um comentário de pachorra, de dizer que é um filme improvisado. Quando, na própria entrevista de lançamento do filme, no Festival de Cannes, o Yorgos disse que levou mais de 7 anos para conceber e terminar esse filme. Mas a imprensa, que quer aparecer mais do que os diretores, do que os atores, do que a trilha sonora, do que o make-up, do que a própria fotografia, a crítica que quer ser ela artista, diz que é um filme que transborda improviso. Claro que você não vai levar em consideração o que a crítica diz. O que nós temos em Tipos de Gentileza são 3 histórias que são bizarras, mas que são extremamente férteis por se tratarem da nossa própria condição de natureza humana obscura, dantesca, que é aquela velha história de que por fora dos lares existem ruas, bairros, parques, diversões, interações sociais, escolas, médicos, advogados, balconistas, frentistas, flanelinhas, moradores de rua, políticos, governos. Altíssima tecnologia comandando praticamente todos os atos, todas as encenações da nossa pobre vida particular. Mas, dentro dos lares, o universo se espalha, se espelha em sua grandeza, sem pleonasmo, em suas sortidas possibilidades de vidas, algumas extremamente simples e outras extremamente complexas. Quanto mais se mergulha na alma humana, mais se encontra o paradoxo do esplendor e da sordidez. Quanto mais você mergulha na existência humana, mais você encontra motivos para dizer e afirmar categoricamente que existem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar sua vã filosofia. Toda essa metafísica, toda essa condição do sobrenaturalismo, que não é explicitado como espetáculo, mas que é vivenciado como rotina, parece estranho aos olhos humanos. Por 2 motivos parece estranho. Primeiro, por aquele fato de quem olha não querer se reportar, não querer publicar, não querer comentar. E o outro motivo é de que isso não faz parte da minha rotina. Esse não sou eu. Isso é apenas um objeto que está sendo apresentado diante de mim. Ou seja, essa é a vida objetiva. A objetividade daquilo que está diante do sujeito. Jamais quem assiste a um filme de Yorgos terá a complacência de entender que aquilo faz parte da intimidade, do âmago da essência humana. A intronização, a subjetivação desses fenômenos dificilmente é reconhecida, dificilmente é admitida, pois sempre pairam no quesito de
hediondez externa a mim mesmo. Eu não sou hediondo dessa forma. Eu não sou desequilibrado dessa forma. Sempre é o outro, sempre é o objeto, sempre é o discurso flácido ao materialismo. Nas 3 histórias de tipos de gentileza, a existência humana se encontra em uma situação de escatologia que é bem mais comum do que nós imaginamos. Em uma primeira história, nós temos um manipulador, na figura do William Defoe, que, através do materialismo, do poderio econômico, manipula a vida de personagens que dependem do emprego e que passam a satisfazer os seus tipos de prazeres macabros. E, obviamente, que eu não vou dar spoiler aqui, eu vou esperar que você assista ao filme, mas que você compreenda como esse primeiro enredo, dessa primeira história, gira em torno de um ciclo que se renova e que se expande, tal qual o próprio universo. E sempre traz de volta a hediondez da alma humana. O personagem, que é interpretado pelo Jesse Plemons, ele é dependente completamente de um mecenas, de um sujeito que tutela a sua própria vida, que lhe dá de tudo, mas que exige que ele faça seus desejos. Sendo que alguns pontos são bem observáveis e que nos trazem gatilhos para que a gente possa refletir mais sobre essa condição humana. Esse personagem que William Defoe interpreta, ele tem um estranho hábito de dar de presentes coisas escatológicas, como o capacete de Ayrton Senna no dia da sua morte. Ele vai, pega esse capacete e dá de presente, olha, tem aqui os traços de sangue, tem aqui os rabiscos da morte. Como ele também tem o estranho hábito de dar presentes menos catastróficos, mas tão emblemáticos do fracasso humano. Como, por exemplo, a raquete quebrada de um tenista que teve um acesso de fúria pelo seu fracasso. E isso encanta as pessoas. É um ciclo repetitivo de bizarrices, de hediondez, que automaticamente nos catapulta a reflexões contínuas. Não vou entrar em detalhes, que é para você sentir a curiosidade de assistir a esse filme. A segunda história trata da história estranha de um policial que tem a sua mulher desaparecida num acidente marítimo. Ela estava com amigos pesquisando recifes e sofre um acidente e desaparece sem que as autoridades tenham tido sucesso nas buscas, e ele passa a desenvolver estranhos hábitos, passa a desenvolver umas anomalias de comportamento, umas distorções de comportamento, até que vem a notícia de que ela foi encontrada viva. Estava numa ilha e vem para a vida com um sobrevivente que está muito mal, e ela que praticamente veio com algumas feridas, com desidratação e tal, mas que está viva e que rapidamente volta para casa. E depois o policial, que é interpretado pelo Jesse Plemons, e a sua mulher desaparecida pela Emma Thompson,
olha, são papéis interpretados com intensidade típico de um cinema feito por um ator que sabe tirar o melhor que os seus atores e suas atrizes têm. Yorgos é um mágico, é um mago da sétima arte. Densidade de interpretação. Fantástico, fantástico mesmo. E o policial passa a achar que aquela não é a sua mulher, que é uma impostora, é uma intrusa que veio para tirar a vida, simbolicamente e literalmente, dele. E a história se desenrola com vários outros gatilhos dos desejos humanos e das condições de vida. É uma espécie de existencialismo nihilista que extrapola também as acomodações filosóficas que foram padronizadas como cânones. Sartre disse isso, Nietzsche disse isso, isso daqui está muito bem acomodado na obra de Deleuze, na obra de fulano, de Beltrano. Esse é o grande lance do Yorgos. Ele estimula, ele traz à tona e espera que você entenda o recado e faça você mesmo a trilha diante daquela obra que está sendo apresentada. Logicamente, um enredo, um roteiro de cinema, tem o auxílio das imagens. Mas o livro em si, ele também conta com essa coparticipação a partir do momento em que o leitor vai criando as suas imagens, a partir daquela leitura, daquele texto que está sendo apresentado ali. E isso é coparticipação. Mesmo que o roteiro do livro se comporte como literatura e que trate de conduzir o leitor em uma narrativa, claro que vão sobrar aí várias interpretações a partir do momento em que essa obra ela tenha opacidade, ela gere ambiguidades, que ela possa processar caminhos diversos de interpretação. Essa é a riqueza da linguagem de quem produz literatura. Saber manipular as palavras, fazer a junção dos signos, de forma que aquilo que está no texto seja uma superfície e que ela tenha uma estrutura intermediária e que ela tenha uma estrutura profunda. E é justamente nessa estrutura intermediária, nessa estrutura profunda, que cabem as possibilidades de interpretação, sem se tornarem interpretações aleatórias, que é o que o Yorgos propõe em sua arte. Ele traz um enredo que ele vai ilustrando com suas cenas, com o seu jogo de câmera, com aproximações, com distanciamento, com uso de lentes. No caso de Tipos de Gentileza, é diferente de Estranhas Criaturas, por exemplo, em que o trabalho de fotografia não tem tantos filtros, não tem tantas perspectivas. É uma abordagem mais direta, né? Mais simples e direta. Eu ouvi um crítico dizendo é uma obra que se pretende ser menor. Onde é que já se viu isso, cara pálida? Nenhum diretor, nenhum escritor escreve uma obra, ou nenhum escultor esculpe, nenhum artista plástico pinta com a intenção de que sua obra seja considerada menor, porque ele tem a intenção de parecer menor. É raquitismo crítico, né? A crítica é muito raquítica. Claro, e extremamente afetada. É ela, a crítica, que quer receber o prêmio de melhor crítica de Cannes, é ela que quer receber o Oscar de melhor crítica, é ela que quer que alguém diga, nossa, a sua crítica é muito superior ao filme. Porra nenhuma. A crítica é sempre ultrapassada. Ela não, a crítica, ela própria, para falar sobre Deadpool, Wolverine, própria para falar sobre Senhor dos Anéis, a série,
é própria para falar de séries e séries, de stream. Ela nasceu para isso. Agora, quando ela se depara com uma obra de classe, aí vem as dificuldades. Aí vem o menosprezo, porque não atingiu, não consegue entender. Não consegue chegar no nível de narrativa que está sendo proposto. Porque é um nível de narrativa que quebra o cânone, quebra o padrão. Traz o estranho. Olha, tu não entende de filme? Toma aí, ó, vê aí, assiste aí Tipos de Gentileza para tu ver. Tal qual a crítica fez com Dias Perfeitos, né, de Wim Wenders. Do mesmo jeito. Uns menosprezaram, outros utilizaram como escada para poder aparecer, outros inventaram filosofias, teorias e tal, etc, etc, etc. E o filme muito superior à crítica. Como agora em Tipos de Gentileza, também muito superior. Já existe uma fila de críticos dizendo, não, ó, essa é uma obra menor. Já existe a classificação de 3 estrelas, 4 estrelas. Teve um sujeito que deu 2 estrelas. Acho que ele deveria ter terminado de assistir, sei lá, uma série dessas qualquer. Aí não alcançou, não é? Nessa segunda história, o drama psicológico das nossas anomalias, das nossas desordenações, que são típicas dos dias atuais, da nossa pós-modernidade. Quando a câmera de Yorgos procura as locações externas, você se depara com uma vida extremamente normal. Lugares extremamente comuns, vidas que seguem normalmente, todas elas dentro dos seus lares. Externamente, não existe muita movimentação, como é a nossa realidade. Em Yorgos, a movimentação exterior não vai atrapalhar nunca a movimentação interior dos seus personagens, que são verdadeiros universos dentro de universos. A nossa condição tosca de compreendermos o outro, de nos colocarmos na posição do outro, de vermos no outro que aquele outro, eu sou responsável inteiramente por aquele outro. Yorgos diz que isso é uma utopia. Aquela condição de eu me ver no outro, espelhado no outro, de eu ser o outro, para Yorgos, é uma utopia. Por isso ele nos apresenta, mais uma vez, a sua distopia. Não que a sordidez humana não tenha cura, mas ele não está aqui para falar de cura, ele não está aqui para falar de evolução, ele está aqui para falar, é o que nós temos. Portanto, é o que nós temos com essa obra, nova obra do Yorgos. Além de ser mais um deleite, além de ser mais uma obra-prima que ele nos oferece, nós temos aí tempo de sobra para assistirmos, refletirmos, assistirmos novamente, sendo que vale a pena lembrar, vale a pena levar em consideração que não existe nenhuma condição técnica, nenhum efeito sonoro, nenhum efeito especial, nenhuma ação inusitada que vai lhe prender a atenção. O que vai prender a atenção é a existência humana, em sua forma mais bizarra, mais grotesca. A terceira história das 3, né, a que fecha Tipos de Gentileza, é a história de uma seita em que essa seita procura uma pessoa especial que tem o dom de ressuscitar as pessoas. E aí é a crítica que o Yorgos faz a esse tipo de religiosidade que está sendo difundida na pós-modernidade. Uma religiosidade grotesca, nababescamente grotesca, em que a Bíblia é utilizada, não só a Bíblia, como todos os outros livros sagrados, são utilizados como ponto de partida para interpretações bizarras
que tem como objetivo explorar a natureza humana. Fazer o ser humano de servos. E, mais uma vez, o Yorgos chega aqui com sua grandiosa possibilidade de quebrar os cânones, com a sua capacidade de desordenar aquilo que foi colocado como uma rotina medíocre, principalmente no que diz respeito à utilização do seu tempo. O que é que você faz do seu tempo? E em tempo, sem trocadilhos, não siga a orientação dos streamings, quando você vai, clica lá no Yorgos para saber quem ele é. A obra de Yorgos não é alienante. É uma obra contra a alienação. Então não siga o streamer. Assista lá no stream, né, que está disponível agora em todos esses streams de reputação. E você pode ter acesso a essa obra-prima que é muito, muito maior do que a crítica, mas muito maior do que a crítica mesmo. É mais uma obra desconcertante do Yorgos, é mais uma obra que faz com que você reflita sobre a existência humana. São 3 histórias que só têm ligações imateriais. Uma história não continua a outra, são 3 contos independentes, né, mas que têm a mesma equipe de atores, né? Ele traz em si os mesmos atores para contarem essas histórias que são diferenciadas em si, né? E, resumindo aqui, uma trata de um sujeito que manda no destino de outras pessoas, pela dependência econômica, pela dependência afetiva, e ele manipula essas vidas humanas como se ele fosse um condutor de marionetes, para que essas pessoas realizem seus desejos mais mórbidos, como, por exemplo, a questão do acidente. Ele chega para o seu funcionário, que é interpretado pelo Jesse, né? E diz, olha, você vai ter que bater nesse carro aqui com mais força, porque ele já havia feito a execução dessa gentileza, né? E o acidente fez com que ele ficasse machucado e o cara também, do outro carro, também ficasse machucado. Aí ele vai para uma reunião e o cara diz, olha, muito bem feito, você fez bem feito. Agora nós iremos repetir a dose 2 dias depois. Eu quero que você bata com mais forte, aumente a velocidade, tudo combinado. O cara do outro carro sabia que naquele exato momento haveria uma colisão, só para atender aos desejos desse ricaço, dessa pessoa que você vai ver pela posse que se trata de um bilionário, um sujeito que tem condições de manter a vida de inúmeras pessoas do jeito que ele quer. E é um convite para que você possa analisar a questão da posse material e da posse material, de como as opiniões são formadas, de como os comportamentos são estabelecidos por quem tem dinheiro, muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. Grande oportunidade para você, através dessa espécie de metáfora, você analisar essa relação de pobreza extrema e de riqueza extrema. A segunda história trata da vida comum de um policial, nada mais significativo do que um policial que passa a adotar uma sequela comportamental a partir do momento em que sua esposa desaparece em um acidente marítimo. E depois ela volta e ele passa a desenvolver todas as fobias do mundo, chegando mesmo a criar a história de que aquela não é mais a sua esposa e que ela é, de fato, uma estranha. E, obviamente, tudo dentro de uma linguagem ambígua. Você só vai saber o que é que eu estou dizendo quando você assistir a história inteira. E a última história é a história dessa estranha seita que busca uma pessoa especial que possa trazer à vida, possa ressuscitar os mortos. Seja muito bem-vindo a Tipos de Gentileza,
de Yorgos Lanthimos, esse fenômeno da verdadeira sétima arte. É um ator, aliás, é um diretor que sabe trabalhar como ninguém seus atores e suas atrizes. É um ator que produz, de fato, a sétima arte. Até mais. Esse foi mais um episódio do Fora da Estante, hoje analisando o enredo de Tipos de Gentileza, um filme, o mais novo filme do Yorgos Lanthimos, esse grego que realmente veio para desordenar. Até mais.